Olá! Sabe, tem algo que me fascina. Essa ideia de seguir pistas de lugares antigos, né, que a gente só conhece por textos, quase como detetive. E hoje, nossa investigação vai para um desses lugares, Mispah de Gileade. A gente está mergulhando num artigo bem detalhado sobre essa cidade, que, olha, tem mais de 3.000 anos, lá a leste do Rio Jordão. A nossa missão aqui é tentar desvendar por que esse lugar, Mispah de Gileade, que ficava na antiga região de Gileade, ali no território da tribo de Manassés, por que foi tão importante. E também, né, porque, apesar dessa relevância toda que a fonte traz, a localização exata hoje, bom, é um mistério. É bom lembrar, tem outras Mispahs na Bíblia, mas essa, a de Gileade, tem um peso histórico, uma narrativa bem particular. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. É uma ótima missão, sim. Porque entender esses locais antigos não é só marcar um ponto no mapa, né? É sobre tentar recriar o cenário onde decisões importantes foram tomadas. Onde nasceram histórias que, tipo assim, moldaram culturas inteiras. Mispah de Gileade não é só um nome. Foi palco de episódios com figuras como Jacó, lá atrás, e séculos depois o juiz Jefté, em momentos bem decisivos para o povo de Israel. Então, vamos começar pelas origens. O material que a gente analisou indica uma certa incerteza sobre quem fundou Mispah de Gileade. Existem possibilidades, né? Poderiam ter sido, sei lá, povos nômades cananitas, tipos Chasso ou arameus, que já estavam por ali antes dos israelitas chegarem. Sim, essa é uma hipótese. Regiões como Gileade eram assim, rotas, áreas de pastoreio para muitos grupos nômades e seminômades. Um ponto alto como o Monte Gileade seria naturalmente atraente, né? Para vigiar, para acampar temporariamente. É bem possível que um primeiro assentamento tenha surgido assim, antes de qualquer controle israelita. E a outra possibilidade que o artigo menciona é que foram os próprios israelitas da tribo de Manassés que desenvolveram o local. Isso depois de conquistarem a região, certo? Depois daquela vitória importante sobre Og, o rei de Bazã, que dominava aquela área ali. Exato. Depois da vitória sobre Og e também sobre Seom, rei de Esbom, ali a leste do Jordão, as tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés pediram para ficar por ali, justamente porque era terra boa para o gado, né? Dentro desse contexto, faz todo sentido eles identificarem um ponto estratégico, o futuro local de Mispah, e desenvolverem, talvez fortificando algo que já existia ou começando do zero. Essa incerteza inicial já diz algo pra gente. Muitos lugares antigos não nasceram de um plano diretor, sabe? Cresceram meio que organicamente, com várias camadas de ocupação. E interessante isso do crescimento orgânico. E o nome Mispah? A fonte diz que vem do hebraico Mispah, Metzafá, e significa torre de vigia ou lugar de onde se vigia. E liga a origem do nome àquele episódio bem conhecido entre Jacó e o sogro, Labão, lá em Gênesis. Pois é, Gênesis 31, verso 49. Associa um nome ao pacto entre eles. Depois de um conflito, eles se reconciliam, levantam um monte de pedras como testemunho do acordo. E aí Labão teria dito algo como que o Senhor vigie Itzef, entre mim e ti, e daí viria Mispah, como um lugar de observação, sabe? Mútua e divina sobre o pacto. A geografia claramente ajudou nisso. Um ponto alto no Monte Gileade oferece uma vista ampla, perfeita para essa função de vigia, seja para vigiar um acordo ou movimentos inimigos, né? Quer dizer, o nome já nasce com uma carga simbólica e estratégica muito forte. E um nome tão bom, Torre de Vigia, acabou sendo usado em outros lugares também, né? O texto base até lista outras Mispahs na Bíblia. Mas hoje nosso foco é essa aqui, a de Gileade, certo? Certíssimo. É uma distinção importante para fazer logo de cara. Tem a Mispah de Benjamim, perto de Jerusalém, onde Samuel julgava, onde Saul foi coroado. Tem Mispah de Judá, Mispah em Moabe, onde Davi escondeu os pais, Mispah dos Eveus mais ao norte. Todas têm essa ideia de ponto de observação, mas são locais diferentes, com histórias próprias. Nossa análise hoje é sobre a Mispah de Gileade mesmo, esse centro estratégico lá do outro lado do Jordão. E falando em estratégia, a fonte menciona uma hipótese.
de que Mispa de Gileade talvez seja a mesma cidade que Ramote Gileade, outra cidade importante ali na região. Mas, pelo que eu entendi, não tem consenso sobre isso, né? Não mesmo. O artigo é bem cauteloso quanto a isso. Ramote-Gileade também era estratégica em Gileade, uma das cidades de refúgio, palco de batalhas importantes, tipo aquela em que o rei Acabe de Israel morreu. Embora sejam próximas geograficamente, as duas importantes, as narrativas da Bíblia parecem tratar como lugares distintos. E, o ponto crucial, a arqueologia ainda não deu prova definitiva para juntar as duas. Sem evidência concreta, tipo uma inscrição, ou achados bem específicos que liguem um sítio arqueológico a um nome bíblico específico, é mais prudente, com base na fonte que a gente tem, considerar separadas. Essa dificuldade em cravar identidades é um desafio constante na arqueologia bíblica, ainda mais com nomes descritivos como Torre de Vigia. Entendido. Vamos então para a fase israelita mais consolidada. A fonte detalha como, depois da conquista da Transjordânia, essa vitória sobre os reis Amorreu, Seom e Og, os israelitas não só se estabeleceram, mas fortificaram Mispá. Por que essa fortificação era tão crucial assim? A localização explica muita coisa. Gileade era uma fronteira natural, sabe? Estava exposta a ataques dos vizinhos, como os amonitas ao leste, os arameus ao norte. Fortificar Mispá, essa torre de vigia natural, era essencial para controlar o território, proteger as rotas e servir como ponto de mobilização rápida se tivesse ataque. Era questão de sobrevivência, de manter o controle da terra recém-conquistado. E essa função defensiva fica muito clara no período dos juízes, não é? A fonte destaca esse período, aquela época de instabilidade em Israel, antes de terem um rei, como um momento chave para Mispá de Gileade. É aí que surge a figura de Jefté. Exatamente. Jefté, ele mesmo um gileadita, né? Embora no início fosse rejeitado pela família, quando os amonitas começam a oprimir Israel, os líderes de Gileade vão atrás de Jefté, que era conhecido pela habilidade militar, para liderar eles. E onde eles se reúnem? Onde Jefté monta seu quartel-general e faz o discurso para mobilizar o povo? Em Mispá de Gileade. A cidade vira o centro nervoso da resistência israelita contra os amonitas. E é em Mispá também que acontece aquele voto famoso e trágico de Jefté. A fonte conta que antes da batalha decisiva, ele promete a Deus que, se voltasse vitorioso para a casa dele em Mispá, sacrificaria a primeira pessoa que saísse ao seu encontro. Sim, um voto terrível, né? Feito ali sob a pressão do momento, da responsabilidade. Ele derrota os amonitas de forma esmagadora, uma vitória muito importante para Israel. Mas aí, quando ele retorna triunfante para Mispá, quem sai para recebê-lo com danças, com celebração? A sua única filha. O relato bíblico lá em Juízes 11 descreve a angústia de Jefté e o cumprimento do voto. É um dos episódios mais sombrios, mais debatidos da Bíblia. O que essa história tão intensa, centrada em Mispá, revela pra gente sobre a cidade e aquele período? Olha, revela várias coisas. Primeiro, reforça a importância estratégica e política de Mispá, como centro de liderança em Gileade. Era o lugar onde se tomavam decisões militares, onde o líder morava e para onde ele voltava. Segundo, mostra de forma brutal como naquele contexto a vida pública de um líder, as responsabilidades militares podiam bater de frente, tragicamente, com a vida pessoal, com as crenças religiosas dele. Mispá não era só um ponto no mapa militar, entende? Era o palco onde a glória e a tragédia pessoal de Jefté aconteceram juntas, inseparáveis. A pressão para vencer, a necessidade de buscar ajuda divina a qualquer custo, tudo isso culmina nesse drama familiar, ali dentro dos muros ou nos portões de Mispá. Nossa, que perspectiva forte! E pensar que tudo isso aconteceu naquele cenário específico de Gileade. Isso me faz querer entender melhor o lugar em si. Como era essa região? Essa paisagem que foi testemunha de tanto drama, tanta estratégia. A fonte descreve um pouco, né? Sim, o artigo pinta um quadro de uma região basicamente montanhosa, o Monte Gileade. O solo é descrito como pedregoso, com vegetação densa em algumas áreas. É uma paisagem com vales e elevações situada entre dois rios importantes, o Jarmuque ao norte e o Jaboque ao sul.
O Jaboque, aliás, é famoso, né? Onde Jacó lutou com o anjo. E por causa desse terreno mais acidentado, a agricultura não era tão fácil como em outras partes de Canaã, por exemplo. Exato. Tinha agricultura, claro, mas a vocação principal da região, segundo a fonte, era a pecuária, o pastoreio. Lembra que as tribos escolheram ficar ali justamente por ser terra boa para gado? Isso moldou a economia, o modo de vida. O clima também influenciava, descrito como seco, meio desértico, quente na maior parte do tempo. Tudo isso, montanhas, dificuldade agrícola, foco no pastoreio, reforça a ideia de assentamentos mais focados em defesa, em controle de território, do que em grandes centros agrícolas. A própria geografia convidava a uma função de torre de vigia. Faz todo sentido. E o artigo também situa Mispá em relação a outras cidades próximas que aparecem em histórias bíblicas, tipo Sucote e Peniel. O que a gente sabe sobre elas e a relação com Mispá ou com a região? Bom, elas ajudam a compor o mapa mental daquela área, né? Sucote, por exemplo, é mencionada como o lugar onde Jacó construiu cabanas, Sucote, para o gado dele, depois de encontrar Esaú. Séculos depois, na época de Gideão, outro juiz importante que veio antes de Jefté, os homens de Sucote se recusaram a dar comida para o exército cansado de Gideão, que estava perseguindo os midianitas. A fonte lembra que Gideão, depois de vencer, voltou e puniu severamente os líderes de Sucote. E Peniel? Essa tem uma história ainda mais antiga, não é mesmo? Sim, Peniel, ou Penuel, é o local onde Jacó lutou com o anjo e teve o nome mudado para Israel, significando face de Deus, porque ele teria visto Deus face a face e sobreviveu. Mas, curiosamente, Peniel teve um destino parecido com Sucote nas mãos de Gideão. Os habitantes também negaram ajuda, e Gideão, na volta, derrubou a torre de Peniel, olha a ironia, talvez uma Mispá local, e matou os homens da cidade. Nossa, parece que a vizinhança ali não era muito unida em momentos de crise. Pelo menos nessas narrativas que chegaram pra gente. Essas histórias, embora focadas em outros personagens, pintam um quadro de uma região com vários centros, talvez com rivalidades ou, no mínimo, uma autonomia muito forte de cada cidade. Mostra também a dificuldade de manter a coesão, o apoio mútuo mesmo entre grupos que, em teoria, eram aliados, numa área de fronteira de conflito constante. A proximidade geográfica não garantia cooperação necessariamente. Entendi. Mas, voltando a Mispá de Gileade especificamente, ela teve seu auge, foi centro de poder com Jefté, mas o que aconteceu depois? Como uma cidade tão estratégica assim entrou em declínio? A fonte aborda isso? Né, sim. O artigo indica que o período de maior força e unidade de Israel, com os reinados de Davi e Salomão, também beneficiou as regiões a leste do Jordão, mantendo um controle mais firme. No entanto, depois da divisão do reino em Israel ao norte e Judá ao sul e o enfraquecimento que veio depois, os territórios da Transjordânia, incluindo Gileade, ficaram cada vez mais vulneráveis. Vulneráveis a quem exatamente? Aos vizinhos que sempre estiveram ali e que também tinham suas ambições. Os reinos arameus de Damasco, ao norte, os amonitas e moabitas, a leste e sul. O artigo menciona que Mispa e a região de Gileade foram aos poucos sendo reconquistadas ou dominadas por esses povos, e mais tarde pelas grandes potências regionais que varreram tudo, primeiro o Império Assírio, depois o Babilônico. Quer dizer, Mispa foi pega no meio do turbilhão das grandes mudanças geopolíticas da região. Exatamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral da história antiga do Levante, a gente vê um padrão claro. Pequenos reinos, cidades-estado, mesmo que estrategicamente importantes em certos períodos, acabavam sendo subjugados, absorvidos por impérios maiores. Com a perda da autonomia política e militar israelita na região e as deportações que os assírios e babilônicos fizeram, é muito provável que Mispa de Gileade tenha perdido sua função estratégica. A população pode ter sido deslocada ou migrado para outros centros e a cidade caiu em ruínas e, eventualmente, no esquecimento. E esse esquecimento nos leva direto ao mistério que a gente mencionou lá no início. A localização exata de Mispa de Gileade hoje.
O que a fonte diz sobre as pistas que a gente tem? As pistas vêm principalmente das descrições geográficas nos textos bíblicos. Situam Mispa no Monte Gileade, no território da tribo de Manassés, e frequentemente associam a outras localidades como Manaim, que ficaria ao sul, e perto do rio Jaboque. Com base nessas descrições dos textos, estudiosos e arqueólogos tentaram triangular possíveis locais. O artigo menciona que alguns lugares na Jordânia moderna, como povoados ou ruínas perto de Mastaba e Marsá, foram sugeridos como candidatos. Porque se encaixam geograficamente, né? Mas são só candidatos. Certo. Certo? Nenhuma confirmação definitiva. Nenhuma, segundo a fonte. E aqui a gente entra num ponto crucial da arqueologia em regiões como essa. O artigo é claro. Apesar das buscas de algumas teorias, nenhuma escavação conseguiu, até hoje, identificar com certeza as ruínas de Mispá de Gileade. Não acharam nenhuma inscrição com o nome da cidade, nenhuma cerâmica ou estrutura que permitisse dizer com segurança: olha, aqui ficava Mispá de Jefté. E por que essa dificuldade toda? Séculos de guerras e mudanças de poder que você mencionou antes. Isso certamente contribui enormemente. Pensa em camadas e mais camadas de ocupação, destruição, reconstrução, abandono. Material de construção sendo reutilizado, nomes de lugares mudando ao longo do tempo com diferentes governantes. Em zonas de conflito prolongado, a preservação da história material é muito mais difícil. As ruínas podem ter sido completamente apagadas ou estar sobre construções mais novas ou simplesmente ainda não foram encontradas ou identificadas corretamente. Isso levanta uma questão importante, né? A ausência de provas arqueológicas concretas invalida a importância histórica que os textos dão a Mispá? De forma alguma. A história é construída com múltiplas fontes. Textos, arqueologia, epigrafia, etc. A arqueologia dá um tipo de prova material, mas a ausência dela não apaga o que está registrado nos textos, especialmente quando esses textos foram tão influentes culturalmente. O que a falta de achados conclusivos faz é adicionar uma camada de mistério e nos lembrar das limitações do nosso conhecimento sobre o passado. Mostra que nem tudo que foi importante deixou rastros físicos claros para a gente hoje. A história de Mispá de Gileade, portanto, continua viva principalmente através das narrativas que a tiveram como cenário. Então, recapitulando o que a gente viu com base na nossa fonte, Mispá de Gileade surge como uma torre de vigia, estratégica e simbolicamente importante desde os tempos patriarcais, de Jacó. Torna-se um centro vital de defesa e liderança israelita em Gileade, especialmente durante o período dos juízes, sendo palco do drama de Jefté. Sua localização geográfica numa região montanhosa e de pastoreio moldou sua função, mas com as mudanças de poder na região e a ascensão de grandes impérios, a cidade declinou e sua localização exata se perdeu, virando um enigma arqueológico. Exatamente essa a trajetória que o material nos apresenta. Uma ascensão ligada à geografia e à necessidade de defesa, um período de destaque nas narrativas bíblicas e, por fim, um desaparecimento das certezas arqueológicas, engolida pela história complexa da região. Então, o que tudo isso significa, pensando um pouco além? Quer dizer que a gente tem um lugar de imensa importância histórica, religiosa, um ponto crucial no mapa antigo, que hoje existe mais forte na memória textual do que na paisagem física comprovada. E talvez essa seja a reflexão mais instigante que a gente pode tirar dessa análise. A história de Mispá de Gileade nos lembra de forma muito viva como a paisagem e a memória histórica podem ser parceiras, mas também como podem se desencontrar. A solidez das montanhas de Gileade contrasta com a incerteza sobre onde exatamente ficava essa torre de vigia. Fica a pergunta: quantas outras histórias, quantas outras Mispás, no sentido de pontos de vista cruciais, podem estar escondidas sob as colinas do tempo, esperando para serem redescobertas? Não necessariamente com picaretas, mas talvez com novas leituras, novas interpretações. E pensando no presente, será que ainda existem Mispás hoje? Lugares ou talvez até ideias que servem como pontos de vigia estratégicos para nossa compreensão do mundo, mas que correm o risco de serem esquecidos ou perdidos no meio das turbulências do nosso tempo? É uma excelente provocação para a gente deixar no ar.
O que consideramos hoje nossos pontos de observação essenciais? E como a gente garante que eles não desapareçam? Que sua importância seja lembrada, compreendida pelas futuras gerações? A história de Mispá de Gileade, mesmo com seu mistério, nos convida a pensar sobre a fragilidade da memória e a importância de manter nossos próprios postos de vigia históricos, culturais, éticos, bem ativos e preservados. Algo para se refletir, né?